Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje começamos com a demissão do Comandante da Proteção Civil, 5 meses depois de ter tomado posse. Analisamos o antes e o depois do PS com a saída de José Sócrates. Falamos de saúde e da greve dos profissionais da saúde. Ainda a área metropolitana do Porto quer definir a ferrovia da região e na política internacional analisamos as propostas de Theresa May para o pós-Brexit. São então estes os temas que temos hoje em análise no Espaço Opinião e comigo em estúdio tenho Albino Almeida. Albino Almeida, obrigada desde já pela sua presença. Hoje começamos este Espaço Opinião a analisar a demissão do Comandante da Proteção Civil. Bom, a notícia... O que é que está em causa? Vamos lá ver. A notícia é difusa nas causas. Razões pessoais podem ser muitas, mas eu hoje, ouvindo com atenção o meu conhecido Jaime Marta Soares, porque eu não posso ser que sou amigo do Dr. Marta Soares, ligam-nos duas coisas. Primeiro, algum trabalho na área da educação, onde eu estive muitos anos, e em segundo lugar, o facto de ele ser presidente da Assembleia Geral do clube por quem eu tenho simpatia, que é o Sporting. E nessa qualidade, tenho-me encontrado várias vezes com ele. O país sabe que o Dr. Jaime Marta Soares não é aquilo que se diz popularmente o flor que se cheira. E aquilo que hoje é público, em várias declarações do Dr. Marta Soares, é que de facto terá havido um choque de frente entre este senhor que se demite e este verdadeiro Estado dentro do Estado que é a Liga Portuguesa de Bombeiros. Portanto, não vale a pena estar a fugir às questões, e até estranho, se quer que lhe diga com toda a franqueza, porque provavelmente vão ser mal da habilidade, até estranho que o CDS e o PSD, áreas próximas do Dr. Marta Soares, vão perguntar à pessoa de quem o Dr. Marta Soares fica muito feliz de se ter afastado. O Dr. Marta Soares disse ontem, e disse também o engenheiro Ângelo Correia, que era uma grande escolha o atual presidente quem ficou a substituí-lo. Ora, quer dizer, eu acho que é verdadeiramente uma palhaçada, se quer que lhe diga, não só a demissão dele, porque acho que as pessoas que se demitem não estavam bem no lugar, aceitaram um lugar para o qual não estavam preparadas, constataram que não estavam preparadas e demitiram-se muito bem. Agora, a palhaçada é achar que todas as pessoas que aceitam lugar são competentes, não é? Se fossem todos competentes, a banca não tinha chegado onde chegou. Está a ver? E não se demitiram. Portanto, este senhor, se calhar, é mais sério do que todas as pessoas. Constatou, ao fim de 5 meses, que não tinha condições para se manter no lugar. Entre outras razões, parece óbvio hoje a quem está atento, que o Dr. Marta Soares bate palmas de alegria, o responsável pelo PSD da Administração Interna, Ângelo Correia, bate palmas de alegria, e eu, portanto, fico sem perceber, em boa verdade, se não estamos perante uma palhaçada destas que ultimamente invadem a política portuguesa, porque há espaço para palhaçadas, porque o resto está a correr bem. E quando o resto corre bem, as pessoas divertem-se com palhaçadas. Desculpem, o termo é capaz de ser violento, mas eu poder chamar fediver, ou chicane, ou habilidade política, não, chamo-lhe mesmo que isto é uma palhaçada. Uma coisa é o homem saiu, ao fim de 5 meses percebeu que não estava bem naquele lugar, agradecemos-lhe muito que tenha constatado que não está, porque vem aí uma época muito exigente. Pelo que eu ouço dizer, até foi bom porque a pessoa que ficou merece o aplauso não só do Presidente da Liga dos Bombeiros, mas também do representante do PSD para os assuntos da Administração Interna, que é o engenheiro Ângelo Correia. Portanto, resta perguntar qual é o problema. O que é que se passa? Exatamente. O que é que se passa com a Proteção Civil? Exatamente. Eu devo dizer-lhe... Já aqui falámos, já falámos, eu vou repetir civil. O que disse aqui. A Proteção Civil, em relação aos bombeiros, faz-me sempre pensar que há mais chefes do que índios. Já o disse aqui, vou repetir. Já o disse, aliás, nas corporações de bombeiros do meu concelho, e eu tenho a noção que a Proteção Civil precisa ser reformada. Tem coisas boas, são indiscutíveis, na área da prevenção, na área dos comportamentos cívicos, mas precisa ser repensada na ligação com os operacionais perante o concreto das situações, aquilo que se chama, um nome horrível, teatro de operações. Não é? E, portanto... O que nós sentimos é que há um sobrepor dos chefes, Proteção Civil, aos índios, que são os bombeiros voluntários todos. Isto dito, gostava que um dia perguntassem ao Dr. Marta Soares, porque eu já lhe perguntei e sei a resposta, mas era bom que o peixe soubesse, porque é que nós achamos que os bombeiros, só por serem voluntários, nasceram para apagar fogos? Qual é a resposta, Albino Almeida? A resposta é que é preciso formação dos bombeiros voluntários. E é preciso apostar nessa formação? É preciso apostar nessa formação porque eles não nasceram a saber apagar fogos. Têm uma grande generosidade, mas a generosidade
tal como a seriedade não paga dívidas, a generosidade por si só não apaga fogos. É isso que está em questão também. É isso que está em questão, claro que sim. Albino Almeida, vem de facto um período crítico, que é o combate aos incêndios em 2018. De facto, o que é que se exige do Comandante da Proteção Civil? Bom, existe o Comandante da Proteção Civil que verifique do lado da proteção que está tudo feito no âmbito da proteção, antes de e depois de. Ou seja, perante um fogo, a Proteção Civil tem que articular os vários meios no terreno. Uma das coisas que está a ser dita é que os meios aéreos não chegam. Eu quero recordar que, através da AOFA, da Associação dos Oficiais das Forças Armadas, as redes sociais têm sido inundadas de um conjunto de questões que eu nunca vi debatidas na opinião pública. Já tive o cuidado de perguntar a esse senhor da Associação dos Oficiais das Forças Armadas, porque não percebo uma coisa. Ou as Forças Armadas estão preparadas para resolver o problema, e é mais outra estrutura que vai superentender sobre os índios, lá está, é o Exército, que se supõe altamente profissionalizado, que vai também entrar no combate aos fogos e depois tem lá embaixo um corpo de bombeiros que está no terreno. Eu vejo isto com a maior das perplexidades, devo dizer-lhe. E, portanto, este ano, estas suspeitas que são levantadas nas redes sociais, que são autênticos chiqueiros a céu aberto, não é? Trouxeram um problemazinho, que foi o problema do Governo ter feito 2 concursos para meios aéreos e eles saberem de antemão que o Governo, se não conseguir contratá-los a tempo, vai contratá-los pelo preço que eles quiserem, porque na altura vai precisar e não tem tempo de impor condições. Isto é o resultado a que chegamos, fruto da irresponsabilidade de pessoas que deviam ser responsáveis, deviam gerir isto com cuidado, porque na prática o que vieram dizer é que toda a gente que está nos fogos são ladrões. É o negócio dos incêndios, é tudo mais. Depois, a seguir, para combater os incêndios, como não conseguem ir de paraquedas, têm que contratar aviões e os tipos ficam na retranca. Não foram aos concursos e agora o Estado vai ter que os contratar em situação de emergência, portanto, pagando o que for preciso, o que eles quiserem. Eu acho que um país que não percebe isto, através de todas as pessoas que estão armadas em moralistas, em grandes defensores da moral. Veja bem que eu hoje ouvi chamar, num programa de rádio, por Salazar. As pessoas não perceberam que Salazar morreu há 50 anos, que era de facto alguém que não tinha a mínima condição, não só de estar vivo, por razões óbvias, não é? Porque ninguém dura esse tempo, mas também porque no sistema do Dr. Salazar, nós não tínhamos este ambiente climatérico que temos hoje, em que nós não sabemos em que estação estamos. Se pegar no seu telemóvel e for ver a meteorologia, vai ver uma oscilação de temperatura todos os dias e verá, como tem acontecido, e já falámos disso aqui, tão rápidas e tão súbitas que ainda ontem o IPMA colocou não sei quantos distritos entre as 3 da tarde e as 8 da noite em alerta. Ora, verdadeiramente o que eu acho é que tem que ser o IPMA, tem que estar muito bem ligado às condições climatéricas, uma proteção civil. Em simultâneo, em matéria de tratamento, deveríamos abrir ao Exército, mas é preciso equipar o Exército com tempo e manifestamente, toda a gente sabe que de outubro para maio não há tempo de contratar meios aéreos para um Exército, porque isto implica um conjunto de procedimentos que só quem não perceba nada da administração pública é que acha que estavam prontos, não é? Contratar aviões, tal como a Câmara de Gaia, contratar seja o que for, é um processo burocrático de tal maneira violento que ficou com a Troika, que nós não conseguimos antes de um ano e tal, ter as coisas no terreno. Não vale a pena ter ilusões. Iludir isto, como fazem alguns partidos da cena política, é também verdadeiramente abstruso. Por isso, o que eu diria é isto. É preciso fazer uma reforma da proteção civil e perceber se ela é o comando que, recebendo do IPMA as indicações, vai agir e vai coordenar todos, ou se nós vamos ter que criar outra estrutura de coordenação da prevenção e depois do socorro às pessoas. Albino Almeida, Marcelo Rebelo de Sousa disse numa entrevista ao Público e à Rádio Renascença que caso aconteça uma tragédia semelhante à de 2017, certo, nos incêndios, que não se recandidata. Pois, porque o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa é um homem brilhante, inteligente e sabe que não pode fazer como fazia o Dr. Salazar com as cheias e com os incêndios, que mandava que os jornais não podiam noticiar. Era tudo abafado, como se dizia na altura, e, portanto, o país até parecia que estava bem. Desde que a gente não soubesse o que é que se passa, agora não. Nós agora está a acontecer um incêndio, passado um bocado no nosso telemóvel estamos a vê-lo em direto. E é esta mentalidade tacanha e parva, desculpe uma expressão que é violenta,
eu hoje estou assim um bocadinho mais radical, porque vejo tanta asneira no meu país que fico completamente, uma pessoa perde a calma. Ou seja, repare, chamar hoje pelo Dr. Oliveira Salazar é verdadeiramente um processo que eu não tenho outra palavra que não seja um argumento parvo. Porque, o homem não poder viver tanto, e se alguém tem saudades é fácil ir ter com ele. O segundo ponto é que, de facto, ele, nas grandes cheias do Tejo em 61 e tudo, abafou tudo o que era comunicação social. Portanto, ninguém pôde transmitir coisa nenhuma, certo? Isso é impensável hoje. Portanto, o professor Marcelo Rebelo de Sousa o que é que diz? Se eu sentir que, como primeira figura do Estado, não consigo que o Estado possa valer às pessoas, eu tenho que repensar se vale a pena ser Presidente da República. E eu acho que ele tem toda a razão. Eu acho que ele tem toda a razão. E isto, ao contrário do que se possa pensar, é uma forma muito objetiva de pôr todas as pessoas a pensar se isto se repetir, se devem continuar nos sítios onde estão. Não só o Ministro, que sabe isso desde a primeira hora, mas também o Dr. Marta Soares e todos os Marta Soares deste país que estão envolvidos nos incêndios. Deviam dizer o mesmo que o Presidente da República. Se voltar a arder, nós não continuaremos nos lugares onde estamos. Muito bem. Albino Almeida, passamos agora para o nosso próximo tema. Falamos do PS e da saída de José Sócrates. Há um antes e depois no PS com a saída de José Sócrates? Há um antes e depois de um processo judicial que é cada vez mais político e que o prolongamento no tempo deste processo irá trazer consequências muito negativas. Não só porque, como se vai perceber, quando o Ministério Público exigir a quem tem a lista dos Panama Papers que a divulgue de uma vez só, e não anda a fazer isto aos bocadinhos, de acordo com calendários políticos. Há uns meses atrás apareceu Miguel Frasquilho a receber do GES-BES nas contas da família. O que fez Miguel Frasquilho, e muito bem, disse logo, isto era para mim. Mas eu recebi nas contas das famílias. Onde é que está o ilícito? Ninguém conseguiu desmontar. Passou. Manuel Pinho, mais ou menos a mesma coisa. O que é complicado? É que Manuel Pinho terá recebido ao mesmo tempo que era ministro. Ou seja, e isso é incompatível. Portanto, há aqui uma responsabilidade ética, mas há também uma responsabilidade, há uma violação de um dever que ele assume quando fica ministro. Também é um problema. O problema disto tudo é coincidir com os governos de José Sócrates. Mas, na verdade, quando nós olhamos com muita atenção para os canais deste mundo que já morreram, para a forma como o dinheiro circulava, para os Dias Loureiro desta vida, para os Costas do BPN desta vida, para os Duarte Limas desta vida, nós percebemos que isto começou com a maioria absoluta do PSD com Cavaco Silva, que, aliás, ainda não explicou como é que teve a sorte de comprar ações do BPN e vendê-las mesmo 2 dias antes delas falirem. Mas é o mesmo Cavaco Silva que nos garantia a pé juntos que o Banco Espírito Santo estava ótimo a fazer aumentos de capital porque estava muito sólido. Uma semana depois o BES faliu. Encontramos sempre a mesma personagem. O que é que nós encontramos? Uma impunidade muito grande que coincidiu temporalmente com o governo de Sócrates. E, portanto, havia uma espécie de impunidade, da qual ele também terá sido, aparentemente, ou vítima ou ator. É isso que falta esclarecer. Ou foi vítima ou foi ator. Em qualquer dos casos, há uma responsabilidade pessoal que ele não pode eximir-se. Eu vi com muita satisfação... É tardia esta desfiliação Era aí que eu ia chegar. Leu-me o pensamento. Era aí que eu ia chegar. Ou seja, quando ele escreveu a primeira carta, ainda estava preso, ele disse, o PS está fora, isto é só comigo. Mas não tirou as conclusões todas na altura. Devia ter suspendido a militância e dizer, isto é mesmo só comigo. E eu não quero que tantos ministros que trabalharam comigo, da grandeza de um Mariano Gago, da grandeza de um Teixeira dos Santos e de outros, sejam envolvidos num clima no qual estes factos existiram, mas que não tem nada a ver comigo. Eu cheguei ao poder e de repente vi-me imerso num clima em que as empresas, os negócios, os políticos... Porque, sabe uma coisa? Eu só vejo o Manuel Pinho ladeado nas imagens da televisão pelo Dias Loureiro. Por que será? Pelo Mexia da EDP? Por que será? Então como é que é? Mas acha também que Manuel Pinho já se deveria ter pronunciado sobre as suspeitas que recaem sobre Frasquilho. Si? O que Manuel Pinho já devia ter dito era explicado a origem do dinheiro e porque é que recebeu, se recebeu durante o tempo em que foi ministro. Mais nada. Porque isto cria, de facto, uma cortina de fumo que faz pensar, com aquele homem no poder, o país passou-se. Ora, antes dele já havia vida. E eu tenho dito muitas vezes, e já disse aqui, não me parece que o José Sócrates viva de forma andrajosa.
nem em nenhum casebre, nem ando com um chapéu na mão a pedir esmola. Então agora não interessa do que é que ele vive. É isto, percebe? A minha perplexidade sempre esteve aqui. Eu sou dos que acham que Fernanda Câncio, no artigo que escreveu, veio aumentar... E como é que analisa esse artigo, Albino Esse Almeida? artigo teve uma consequência negativa, que claro lá, que teve, porque bem ver. Mesmo quem acredita que uma grande parte do que está acusado, José Sócrates, se calhar, não fez, está bem, como eu disse, ou foi vítima ou foi ator, isto é diferente, as pessoas acreditam que alguma coisa está mal. Nunca foi explicado, aparentemente, tanto por nós sabemos, porque uma vida à custa de um amigo, que pelos vistos já existia antes de ele ser primeiro-ministro e continua a existir depois até as contas do homem serem congeladas. E a questão é muito simples. Isto não está esclarecido. Nós vemos agora que o processo de Salgado, que aparece aparentemente como a grande cabeça disto tudo, vai passar para a Venezuela. Quanto tempo vai a investigação? O Presidente da República ontem também falou sobre isso. Quanto tempo vai a investigação a andar, a investigar, a mandar notícias para os jornais e a construir um condenado antes de ele ter direito de se defender? E esta é que é a questão de fundo. José Sócrates já há muito tempo devia ter feito isso. Eu pensei que ia fazê-lo. E disse-lhe isso pessoalmente, como sabe, eu fui visitá-lo a Évora, isso foi público e notório, não é? E achei muito bem que ele tivesse feito aquela carta a dizer isto não é com o PS, isto é comigo. Na realidade, depois veio até um ponto em que era preciso perceber que cada vez que há eleições, ou proximidade de eleições, as próximas são europeias, o processo sofre um impulsozinho. Sabe-se mais qualquer coisa que altera as regras. Agora temos mais, e não fui eu que levantei o problema, foi Pedro Marques Lopes, um ilustre membro do PSD que levantou. Esta coisa dos Panama Papers não está a ser gerida como uma agenda política? A quem interessa esta agenda? Porque eu não faço a maldade de atribuir essa agenda aos partidos da oposição. Não, não faço. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza. Há muita gente, porque soube cada vez mais falar de Salazar, que acha que o caminho que o país deve seguir é uma nova ditadura. E são esses que estão a espreitar, atrás destas atitudes da justiça, são esses que estão a espreitar, com essas agendas servidas generosamente por uma pessoa que está... Agora é aquele tal Lelé da Cuca, que é o Balsemão, não é? Porque, na realidade, isto está ligado à SIC. A SIC pôs cá fora os interrogatórios, a seguir mais uma revelaçãozinha, e a SIC tem, aparentemente, o controle dos Panama Papers. Eu estou a dizer o que leio, não é? Mas agora, se é possível atribuir ao Sócrates coisas pelo que se lê, eu também posso atribuir outras coisas a outros pelo que leio também. Ora... Há uns anos a revista Visão fez uma grande reportagem em que identificava no cavaquismo a origem desta promiscuidade com as famosas obras públicas, com o fontismo cavaquista, não é? Aliás, ainda é um antigo ministro de Cavaco que gera Lusoponte. Lusoponte essa, quando precisa de obras, nós pagamos, quando tem lucros, fica para eles. Portanto, este fontismo que existiu no tempo de Cavaco Silva foi o caldo de cultura da promiscuidade entre negócios, políticas, empresas, etc. E, portanto, aquilo que eu acho que se devia apurar para o futuro é saber, se Sócrates foi vítima ou se foi ator. Se foi ator, deve pagar por isso. Se foi vítima, nós devemos criar condições legais para que não se repita com mais ninguém. Muito bem. Albino Almeida, falamos agora de saúde, mais uma greve na saúde. Como é que podemos encarar estas greves na saúde? Numa frase. Uma grande montagem política. Eu levanto o meu chapéu ao bastonário da Ordem dos Médicos, ele está quase a convencer os portugueses, com os médicos a ganhar mais, o nosso sistema de saúde melhora. E eu tenho muitas dúvidas que isso seja assim. É que há muita gente que confunde aumentos dos médicos com os serviços públicos. E eu não penso assim. Como não penso que o aumento dos professores seja diretamente ligado à qualidade da educação, não penso nada assim. O que eu penso é que as lutas por salários são legítimas, toda a gente tem direito a ter expectativas, mas provavelmente estes 3 dias vão passar e as expectativas dos médicos vão conter-se àquilo que o país lhes pode pagar. E o país não pode pagar aos médicos de maneira a que todos os outros que ganham o salário mínimo nacional achem que uns levam tudo e outros não levam nada. Como é que podemos encarar estas reivindicações dos profissionais da saúde? Uma consequência lógica da recuperação que o país fez em 2 anos. E, portanto, toda a gente acha que agora tem direito a ir lá buscar a sua fatia de bolo. É isso que tem dito o Ministro da Saúde, é isso que diz o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. É tudo legítimo, é tudo normal. Simplesmente o Governo está lá para garantir que nós temos amanhã. Os médicos só querem que nós, ou médicos e outras classes, que de forma perfeitamente legítima só pensam no dia de hoje. Há quem tem que pensar para amanhã e as regras estão claramente definidas. Foram admitidos milhares de profissionais na saúde nos últimos tempos. Que aliás é público e notório, ainda agora as especialidades, e portanto o Governo tem uma agenda própria. Não vai
não está a conseguir alcançar todas as expectativas da classe médica. É dos livros, quer dizer, o Governo tem uma agenda realista e pragmática com a qual conseguiu devolver-lhes os cortes salariais, anular as sobretaxas de impostos e agora, conforme já se percebe, há condições para haver um grande acordo político nacional, no sentido de que os trabalhadores da função pública receberão pelo menos o valor da inflação do ano anterior. Há uma proposta de acordo plurianual do Ministro, há já um sentido positivo dado por Rui Rio, no sentido que nós na próxima legislatura avançássemos no início da legislatura, como fez em Espanha, um acordo plurianual que garanta que todos os funcionários serão sempre aumentados pela taxa de inflação. E isso parece-me um caminho sustentável. Tudo o que seja acerca disso são interesses corporativos, que eu percebo, mas que de facto o Ministro não está lá para resolver. Muito bem, passamos agora, depois da saúde e de analisarmos então mais uma greve dos profissionais da saúde, passamos agora para um tema local. A área metropolitana do Porto quer definir a ferrovia da região, quer então aqui um estudo para um novo plano da ferrovia da região com previsão de entrega ao Governo em 2030. O que é que isto significa? A ver, isto é investimento público, está a ver? Isto é investimento público, ou seja, nós todos os que são da minha idade, 50 e tais anos, lembram-se de andarmos de elétrico numa grande parte da cidade de Porto. E têm boa memória disso. Nós hoje temos naturalmente, que olhar para a realidade como ela é. E a realidade diz-nos que há muita gente a movimentar-se numa área metropolitana do Porto, onde existe possibilidade, através da linha férrea, que é menos exigente do ponto de vista do investimento, senão é sempre rodovias e asfalto e isso tudo, a possibilidade de melhorar, fazer uma mistura entre aquilo que é rodovia e a via férrea. E é isso justamente, nós temos todos, nos lembramos todos de ir à trofa de comboio, por exemplo, a trofa não é por acaso que quer o metro, de irmos a Famalicão de comboio, de irmos a zonas que são hoje muito próximas, porque as autoestradas tornaram próximas, mas que precisam de ser complementadas com o tipo de transportes e a ferrovia aqui assume, até porque ainda há condições de a recuperar, assume aqui um papel importante que, naturalmente, a área metropolitana do Porto vai olhar para ela numa lógica de investimento público e, como é dito, de resolver os problemas das populações. É necessário também para a área metropolitana esse equilíbrio na área metropolitana entre o comboio. Aliás, nós vamos a Paris, temos o RR, temos o metro, temos um conjunto de dispositivos de mobilidade urbana que estão a provar há dezenas de anos que este é o caminho certo. Muito bem. Albino Almeida, depois do tema local, passamos para o tema internacional, que é também o nosso último tema, e analisamos as principais propostas de Theresa May para o pós-Brexit. Ora bem, as propostas de Theresa May, se procurando ser rápido, têm a ver com as relações comerciais, os serviços financeiros e a justiça e as alfândegas. São as áreas em que justamente... Trocas comerciais. Exatamente, são as áreas centrais, a saber, relação comercial. Naturalmente, a Inglaterra foi sempre um destino de muitos produtos, entre os quais os nossos. Lembrar o Tratado de Methuen, portanto, a Inglaterra foi sempre uma rota comercial para Portugal. E a Praça de Londres é ainda uma praça de referência. Veja bem que até o petróleo é o petróleo de Brent, que está em Londres, não é? É uma referência a Londres, ao mercado de Londres, à Bolsa de Londres, ao Stock Exchange de Londres. Por isso, naturalmente, que a saída do Reino Unido traz consequências nas relações comerciais, porque já se percebeu que Theresa May quer taxar produtos que chegam ao Reino Unido em função da origem. Portanto, acho que Portugal tem aqui, já agora me permitam puxar a brasa à nossa sardinha, acho que Portugal tem aqui tantos empresários ingleses, nomeadamente a área do vinho do Porto e outras do turismo, que pode beneficiar muito com o Brexit. Primeiro ponto. Segundo ponto, os serviços financeiros. Ela, de facto, saindo do quadro da União Europeia, tem que garantir que a Stock Exchange, a Bolsa de Londres, continua a ser central, porque é importante pelo número de empregados que ali trabalham e pelas transações que se fazem para o Reino Unido. Quanto à questão da justiça, naturalmente que agora passa a haver duas possibilidades. Ela assume que nas questões de negócios internacionais, a preocupação com, digamos, a fluência dos negócios, ela assume que aí as diretivas europeias serão mantidas. Creio que quer criar uma união alfandegária, fazendo acordos com os países todos que ela acha que fazem sentido ter, e mais uma vez aí Portugal, até porque temos a África também, e ele já tem uma parte nossa, Moçambique, na Commonwealth, portanto poderemos encontrar aqui caminhos bons, e depois fica por resolver que é aquilo que nos está já a preocupar, que é o período de transição. Se tudo correr como as más notícias dizem, e eu vou ser pelas más notícias,
nós iremos ter um corte nos fundos europeus que pode chegar a 7%. E que já foram mais ou menos avaliados em 3 mil milhões de euros. Ora, quem recebe 20 mil milhões percebe do que é que estamos a falar. E, portanto, isto é uma matéria que importa acompanhar com cuidado, porque a saída programada, assim se chama, do Reino Unido, significa que o Reino Unido, em cada ano, até dar zero, dará menos dinheiro para os cofres da União e, portanto, todos os que recebem com Portugal vão receber menos. Já se falaram de impostos europeus, como sabe, sobre as questões do ambiente e sobre as transações financeiras. E, portanto, eu diria que Theresa May está alinhada com aquilo que é possível, como dizia o Mitterrand, com a política possível neste momento na Europa, embora seja de dizer que há no partido dela radicais que queriam que isto fosse bem diferente e, portanto, temos que estar atentos. Acho que quer a Europa, quer Theresa May tem que estar alinhada com a Europa nos objetivos e a Europa não pode deixar cair Theresa May nesta altura porque poderia ser catastrófico. Muito bem, Albino Almeida, terminamos então mais um Espaço de Opinião. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Boa semana para si e para os seus telespectadores também. As propostas de Theresa May para o pós-Brexit então a fecharem este Espaço de Opinião. Hoje eu regresso amanhã.